Boa noite, meu nome é Andrei Luiz de Paiva, tenho 25 anos e resido em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Sempre fui apaixonado por praias, serras e trilhas, adoro caminhar nesses lugares rodeados pela natureza. Além disso, tenho uma fascinação inexplicável pelo sobrenatural e gosto de ouvir as histórias de pessoas que afirmam ter presenciado eventos estranhos e inexplicáveis. Alguns membros da minha família me chamam de maluco, porque sempre busco conhecer as lendas locais e curiosidades sobre o desconhecido. Certo dia, eu e minha família decidimos passar as férias em uma pousada na Bahia e lá conhecemos uma outra família, na qual havia um senhor já idoso, com 81 anos na época. Durante as festas de Natal e fim de ano, ele estava acompanhado de seus filhos e netos. Logo, acabamos ficando amigos e passamos a fazer as refeições juntos. Curioso pelas histórias que aquele senhor poderia ter, durante o almoço perguntei se ele já havia presenciado algo inexplicável, já que a Bahia é um estado com ricas histórias de lendas e crendices populares. Quando perguntei sobre as experiências sobrenaturais, um dos filhos do senhor que estava na mesa prontamente respondeu: "Meu pai tem muitas dessas histórias. Conte a ele sobre o monstro da plantação de algodão." A curiosidade despertou em mim e após o almoço sentamos em um sofá e o senhor me contou a história completa. Eu reproduzirei aqui exatamente como ele me contou naquele dia. Em um certo momento da minha vida, decidi trabalhar em uma plantação de algodão. Eu queria aprender o ofício naquela época e ajudava em atividades como limpeza, construção de cercados e também cozinhava para os funcionários. Houve uma ocasião em que precisamos de alguém para trabalhar como vigia durante a noite e fui escalado para essa função. Foi quando tudo começou. Notei que havia um tipo de animal que estava passando pelos corredores e causando grande confusão na plantação. Na manhã seguinte, muitos pés estavam arrancados ou quebrados, mas nunca conseguimos ver ou capturar o responsável pelo prejuízo, pois a área afetada era muito grande e não tínhamos como saber por onde o causador passava. Foram colocadas luzes em alguns pontos da plantação, mas não adiantou. Sempre havia alguém que entrava e fazia bagunça em uma parte da plantação. No começo, pensamos que era um animal, mas depois foi dito que era gente. Quando vimos os pés arrancados, ficávamos sem entender como alguém poderia fazer aquilo. Então, começaram a pensar que era um grande animal que estava entrando e causando prejuízo. Algumas noites ouvimos o barulho de um grande animal vindo de fora, mas o som era tão distante que não conseguíamos saber de onde ele vinha. Foi nesse momento que começamos a suspeitar que o culpado pelos estragos na plantação não era um simples porco do mato, como inicialmente se pensou. Os rastros que víamos pela manhã eram muito grandes e parecia ser algo que andava em duas patas. Não havia animais desse tipo na região. Quem poderia ser o responsável pelos danos noturnos na plantação? Foi então que um dos homens que trabalhava fazendo serviço pesado nos arredores nos contou que havia visto um grande animal fazendo quase o mesmo caminho todas as noites. Ele nos levou até o local onde os estragos haviam sido feitos e mostrou a trilha que continuava até perder de vista. Os rastros que vimos eram exatamente iguais aos que apareciam na plantação. Decidimos esperar a noite seguinte para descobrir o que estava fazendo barulho ali na plantação. Eu e mais 2 colegas ficamos em vigília, cada um com uma arma em caso de perigo. Por volta das 2 da manhã, ouvimos galhos se quebrando e um dos homens se levantou para investigar. No entanto, o senhor que nos acompanhava alertou que o animal passaria pela trilha e esse era o seu caminho. Ele estava correto. No interior da mata, vimos uma criatura peluda andando em 2 patas e segurando um animal morto. Era assustador. Eu estava perplexo, sem saber se poderia encarar ou fugir, porque o odor emanado pela criatura era indescritível, uma podridão que tomava conta do ambiente. Era tão forte que meus olhos lacrimejaram. No entanto, isso não foi o nosso maior problema naquela noite. Vou tentar descrever a criatura que apareceu diante de nós. Ela era muito maior que qualquer ser humano ao meu lado, com um corpo largo e coberto de pelos. Seus olhos eram enormes, assim como sua boca, e ela andava em 2 pernas, assim como nós. Era um monstro, algo que nunca imaginaria que pudesse existir.
Quando a criatura passou, carregando o que parecia ser um animal morto, nenhum de nós se mexeu, atirou ou fez qualquer barulho. Parecíamos paralisados. Eu até parei de respirar com medo de sermos descobertos. Quando ela passou e continuou pela trilha à frente, tomamos o caminho contrário, afastando-nos o máximo possível. Quando chegamos ao posto de vigia da plantação, ninguém conseguia falar. O velho deitou-se no chão buscando ar e conseguiu dizer: "Era um monstro, eu vi, e vocês também. Era um monstro." Ao amanhecer, quando o responsável pelas terras chegou, mostramos por onde a criatura passou e contamos o que tínhamos visto. Ele decidiu seguir os rastros do animal que adentrava a mata, mas à medida que a trilha se afastava, decidimos que era melhor voltar. Essa foi a última vez que vi aquela criatura, pois pedi minhas contas e fui embora. O senhor mais velho, porém, viu a criatura por 2 vezes mais, fazendo o caminho por dentro dos pés de algodão, mas ninguém soube dizer o que era aquilo. Na verdade, sabíamos que era um monstro, algo vindo sabe-se lá da onde, que vive nessas áreas isoladas da mata e sai à noite para caçar. Eu deixo claro que quem se depara com algo como o que vimos naquela noite, dificilmente volta para contar a história. Eu mesmo estou aqui hoje somente porque fiquei parado em silêncio, pois se a criatura tivesse percebido a nossa presença, mesmo estando armados, teria sido o nosso fim.